Muito bom dia na paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma escola bíblica online. Hoje, dia 1º de agosto de 2021, 9 horas da manhã, domingão. E a proposta agora é comentar uma passagem do livro de Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19. Acompanhe comigo. Provérbios 6, 16 a 19. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Amém? Então vamos durante 9 domingos, vamos estar aqui comentando sobre essa passagem bíblica. Hoje é a introdução, né? A introdução sobre o livro de Provérbios, sobre Salomão, seu escritor, ok? Salomão escreveu 3 livros. Escreveu o livro de Cantares, escreveu o livro de Eclesiastes, escreveu o livro de Provérbios, né? O livro de Cantares, ele era jovem, né? Segundo eles entendem assim, ele era um jovem, onde ele era cheio de amor para dar, né? Cheio de amor para a vida. O livro de Provérbios, ele já era uma pessoa mais madura, diz que é no princípio do seu reinado. E o livro de Eclesiastes é mais no final do seu reinado, quando ele diz, né? Tudo é vaidade. Bom, Salomão, ele aparece mais a sua história, a narrativa bíblica da história de Salomão, ali no capítulo 1º do primeiro livro de Reis, ok? Davi já estava com 70 anos, né? O tempo que ele ficou guerreando, o tempo que ele teve que pelejar, né, para manter o reino de Israel. Agora o seu corpo físico fazia a cobrança, então ele tinha 70 anos, ele tinha uma baixa temperatura, quase uma hipotermia, então tinha que dormir ali com uma serva, né, para poder aquecer seu corpo, ok? E nessa fase da vida, o seu filho Adonias se levanta e se autoproclama rei, né? Ajunta ali homens e se autoproclama rei em Israel. E o profeta Natã e a mãe de Salomão, a Betseba, ficam preocupados com essa situação, porque Adonias poderia matá-los, né, para fortalecer o seu reino. Então Natã fala com Betseba e eles vão até Davi e falam com Davi essa questão, né, que Davi tinha prometido que colocaria Salomão como o rei de Israel. E por que Adonias estava dizendo que ele era o rei? Então Davi pega e coroa Salomão e institui Salomão antes mesmo da sua morte, porque a tradição era somente assumir o trono quando o rei morresse. Mas Davi, antes mesmo da sua morte, coloca Salomão no seu trono. E ali no capítulo 3 de 1 Reis, Salomão vai para Gibeão para oferecer sacrifícios ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, e o Senhor lhe aparece em sonhos. E o Senhor pergunta para Salomão: Salomão, o que tu quer? O que tu queres, Salomão? E Salomão, diante de Deus ali, né, ele reconhece sua pequenez para cuidar desse povo e pede para Deus que Deus dê entendimento no coração de Salomão, que Salomão tenha sabedoria, entendimento, inteligência para poder guiar o povo de Israel, né, cuidar desse povo. E Deus fica muito feliz, fica muito contente, né, com esse pedido de Salomão e diz assim: poxa, Salomão, porque tu não pediu riquezas nem a derrota dos teus inimigos, e sim tu pediu sabedoria para poder lidar com esse povo, eu vou te dar sabedoria como nenhum outro homem houve antes de ti e nem depois. E além disso vou te dar também riquezas e vou te dar sempre vitória contra os teus inimigos. Então, a partir daquele momento, Salomão fica ali governando Israel durante 40 anos. De 40 anos, Salomão governa Israel de uma maneira com muita sabedoria, com muita inteligência, com muita prática, governa realmente. Diz que era um tempo de muita paz esses 40 anos. Por quê? Porque como Davi havia conquistado vitória contra os inimigos, então Salomão agora tinha um reino de paz, né? E Salomão estabelece a paz no reino de Israel. Só que o problema é que no final do reinado de Salomão, né, quando ele está perto da sua velhice, ele se corrompe, ele corrompe o coração por causa do envolvimento com outras mulheres. Porque naquela época muitas alianças políticas eram feitas através de casamentos. E como Salomão casou com várias mulheres estrangeiras, a Bíblia diz que ele tinha 1000 mulheres, 700 princesas e 300 concubinas. Então, como ele tinha casamentos que eram alianças políticas, essas mulheres corromperam o seu coração e Salomão acabou adorando outros deuses, acabou fazendo altares a outros deuses. E a Bíblia diz que isso desagradou o coração de Deus. E lá no reinado de Salomão havia um jovem muito inteligente, muito trabalhador, muito laborioso, diz a Bíblia. Era Jeroboão. E Salomão, vendo a esperteza, né, desse jovem, coloca ele sobre a casa de José. Então Deus levanta o profeta Aías, e o profeta Aías vai ao encontro de Jeroboão com uma veste nova, e diante de Jeroboão ele rasga aquela veste em 12 partes e
dá 10 partes para Jeroboão. E Aías fala, pelo fato de Salomão ter idolatrado, ter feito mal aos meus olhos, eu vou rasgar o reino de Israel na mão dele, eu vou dar 10 tribos para ti, Jeroboão, e vou deixar só 2 com ele, que foi o caso da tribo de Judá e mais de Benjamim. O rei Salomão fica sabendo dessa profecia e quer matar a Jeroboão. Interessante, né? Assim como Saul perseguiu a Davi, com medo que Davi viesse tomar o reino dele, Salomão quis matar Jeroboão, talvez com medo de Jeroboão tomar o reino de Israel. Que interessante, né? Como a vida dá voltas. Mas então Jeroboão foge para o Egito e fica lá até a morte de Salomão. Depois que Salomão morre, Roboão, o filho mais velho de Salomão, assume o trono. Só que a carga de impostos era muito pesada, né? O jugo, devido a manter o reino era muito pesado, né? Cada tribo, durante um mês, tinha que sustentar toda aquela opulência do palácio. Então o povo vai e fala com Roboão para Roboão se pegar leve, não diminuir a carga e tal. E Roboão, se aconselhando com jovens, né? Ele acaba tomando uma atitude extrema. Ele diz, não, assim como meu pai foi pesado, eu vou ser mais pesado ainda. E o povo se revolta e 10 tribos abandonam o reino de Israel. E vão e aceitam a liderança de Jeroboão. Assim fica então o reino dividido. Ao norte, Israel, como inicialmente capital Betel e Dan, mais tarde Samaria. E ao sul, Judá, com a capital de Jerusalém. Assim, acabava o reino de Israel, o Reino Unido, né, depois da morte de Salomão. E Salomão escreve o livro de Provérbios, né, no começo do seu reinado, como já havia falado. O livro de Provérbios são conselhos práticos, né? A palavra provérbios no hebraico quer dizer reger, governar. E também o livro de Provérbios é a ideia do paralelismo hebraico. O que é o paralelismo? O paralelismo é quando 2 ideias são colocadas lado a lado para expressar uma sentença. Por exemplo, um coração alegre aformoseia o rosto, mas um coração doente, o espírito fica abatido. Você está vendo? 2 ideias colocadas lado a lado para expressar uma sentença para a pessoa. Então essa que é a síntese, é a ideia do livro de Provérbios, que foi praticamente todo escrito por Salomão. Agur e Lemuel escreveram 2 partes mais no final. Então esse livro também trata de muitos assuntos, né? Sobre juventude, disciplina, sobre vida em família, sobre autocontrole, né? Sobre perseverança e principalmente a ideia central, o que é? A sabedoria. Assim como Salomão era o homem mais sábio da terra, ali nesse livro expressa toda a sabedoria de Salomão. Claro que Salomão escreveu muito mais literatura do que só esses 3 livros citados aqui nesse vídeo, muito mais, né? Mas nós podemos entender que Salomão realmente traz ali sentenças, e são 31 capítulos para você meditar, 1 capítulo por dia durante um mês. Isso é muito bom, muito legal. Então é um livro muito bom para você meditar no seu dia a dia. E é interessante que os judeus, né, eles pegam esse livro de Provérbios, eles entendem assim, que a expressão desse livro é o quê? Que a Torá é como se fosse uma boa mulher e a idolatria como se fosse uma prostituta. Que interessante, né? Esse é o pensamento judeu. Bem, como nós estamos fazendo a introdução do texto que nós vamos comentar nesses próximos domingos, que é Provérbios 6, versículos 16 a 19, vamos repetir aqui, né? Essas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam para sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Então tá aí esse texto que nós vamos comentar durante os próximos domingos, né? 7 coisas, isso é, 7 atitudes. 7 atitudes do ser humano, 7 atitudes do ser humano, do homem, da mulher, que desagradam, aborrecem. Essa palavra aborrecem ali é a mesma ideia de ódio, mas odiar um inimigo. É como se alguém estivesse fazendo algo como se fosse um inimigo. Então, 6 coisas aborrecem. É um ódio como se fosse um inimigo. Aborrecem quem? Ao Senhor. E a 7ª, sua alma, o seu próprio ser, abomina. Essa palavra abomina quer dizer assim, tem nojo. Não pode nem ver, não pode nem sentir o cheiro, não pode nem chegar perto. Então assim, a ideia aqui é que Deus está trabalhando na vida do leitor de Provérbios para realmente ele ver a posição que ele está. E o contexto aqui fala dos filhos de Belial. O que é os filhos de Belial? Filhos de Belial é aquelas pessoas que realmente só querem fazer o mal, só pensam em fazer o mal, e não há nenhuma chance, a ideia, né? Não há nenhuma chance deles mudarem, né? De se tornarem pessoas boas, se tornarem pessoas de bem. Então durante os próximos 7 domingos, nós vamos estar comentando
cada atitude dessa que está relacionado nesse texto de Provérbio, ok? Então, cada domingo, então durante 6 domingos, coisas que aborrecem o Senhor, que o Senhor tem ódio como se fosse o inimigo, e a 7ª, aquilo que Deus abomina, aquilo que Deus tem nojo, né? Para encerrar, e depois, claro, tem a conclusão de todo esse texto, nós vamos estar aqui comentando para você que me acompanha aqui todo domingo. Então são temas muito importantes, tópicos muito importantes que nós vamos estar aqui comentando, né? O pouquinho que eu sei eu quero estar passando para você, né? Então 6 coisas que Deus aborrece, que Ele tem ódio, né? Como se fosse o inimigo. Olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama para fazer sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras. Essas são as 6 coisas que Deus aborrece. E a 7ª, aquela que Ele abomina, aquele que semeia contenda entre os irmãos. Então, olha só, irmãos, são 7 atitudes que nós vamos comentar aqui. Eu tenho certeza que isso vai enriquecer a sua vida espiritual e a sua vida emocional, a sua vida como ser humano, porque esse é o papel da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não é para você ver alguém falando, alguém pregando, alguém trazendo um ensino e pensar assim, poxa, que sabedoria, que inteligência, que conhecimento, né? Não é isso. O grande foco da palavra de Deus é você ler a palavra de Deus, ver ali atitudes para a sua vida dia após dia. Você entende que Jesus é o teu Salvador, é o teu Redentor, só que você tem uma caminhada com Deus para cumprir nessa terra. E a Bíblia Sagrada é teu manual, né? Como alguns dizem que é o manual do fabricante. Eu não vou dizer que é o manual do fabricante, mas eu vou dizer que é o nosso manual de conduta. Então a Bíblia Sagrada não vem para dizer que você está certo, que você está errado. A Bíblia Sagrada vem para realmente mostrar um caminho que se deve andar. Tudo é dirigido pelo Espírito Santo. Você lê a palavra, você entende a palavra e aplica na sua vida. Está entendendo? Isso é maravilhoso quando você tem essa comunhão com Deus através da palavra de Deus. Porque a Bíblia fechada é um livro como qualquer outro, mas ela aberta é a boca de Deus falando. Amém, meus irmãos? Então me acompanhe aqui nos próximos 7 domingos, onde vamos estar comentando esse texto tão rico e tão maravilhoso da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe, tenha uma boa continuação de domingo, bom culto nesta noite. Fiquem na paz. Tchau.